O São Paulo de Fernando Diniz como líder do Campeonato Brasileiro é como um elefante em cima de um poste. Ninguém sabe como ele foi parar lá, mas todo mundo sabe que ele vai cair. E quem tentar segurar vai cair junto. Mas a culpa não é do elefante, a culpa é de quem colocou ele lá e tentou segurar. Olá, amigos e amigas do 3 Pontos, eu sou o Neuber e hoje vamos falar sobre a temporada 2020 do São Paulo Futebol Clube e a doutrina do dinizismo. O futebol é um conjunto de 4 fatores: físico, técnico, tático e psicológico ou emocional. Esses fatores não são separados, mas são interligados entre si como um todo, de forma sistêmica. E o São Paulo Futebol Clube desandou a despencar justamente por causa de tudo isso. Primeiramente, o físico. Se o time foi um dos que menos sofreu com a pandemia do Covid-19, podemos demarcar o início da derrocada com a ausência de Luciano por lesão na virada do ano. O time que estava voando nunca mais foi o mesmo, apesar do retorno do camisa 11 ao time titular. Valse, Lisiero, Lucas Perry estão há vários meses contundidos, não voltam e ninguém dá notícia deles. A lesão de Rojas foi mais séria e ele demorou mais de 2 anos para voltar a treinar. Ele que estava sendo um dos destaques do time que chegou a liderar o Brasileirão de 2018. Ele nunca foi levado em consideração por Fernando Diniz, que o levou para compor elenco no banco de reservas por apenas 3 partidas. Quanto ao aspecto técnico, o tricolor paulista é falho, assim como a maioria dos times do Brasileirão. Quem é o grande nome do time? Luciano, que não é um primor de jogador, mas que disputa cada bola como se fosse a última. Talvez seja o único que honra o manto que veste. Daniel Alves deveria ser o diferencial, com sua experiência, bom passe, qualidade técnica, mas é o grande líder em passes laterais na sua intermediária defensiva, além de líder em perdas de bola que decidem o jogo a favor dos adversários. Na lateral, é um dos maiores da história recente, o que seria um ganho para qualquer equipe. No meio, é um jogador comum, mediano. Thiago Volpe é um goleiro que salva o time em diversos momentos, mas falha em outros, principalmente em tomada de decisões e em saídas de bola em cruzamentos dos adversários. Os rivais já descobriram, é só chutar cruzado que é gol. Pior que isso, só a fama de falhar em clássicos. O Lanfran, historicamente, é limitado com a bola, embora cumpra muito bem a sua função defensiva. Insuficiente, né? Arboleda é bom nas jogadas aéreas, mas sofre muito com o estilo de troca de passes curtos desde sua própria defesa, além de jogar desprotegido. Bruno Alves é bom zagueiro, mas é sempre mais exposto com as saídas de bola, e é quem mais sofria com os gritos do ex-treinador, e era o primeiro a ser sacado, na única alternativa de mudança de Diniz. Reinaldo apoia bem, mas costuma sofrer na marcação. O gol do Grêmio na semifinal da Copa do Brasil foi em jogada em cima dele. Depois disso, parece ter sentido muito, pois praticamente deixou de apoiar o ataque e continuou a falhar na marcação, especialmente nas bolas paradas. Luan foi o fato novo que fez o time embalar nos bons resultados quando se tornou titular e deu mais marcação e dinâmica ao meio-campo, mas parece estar ligeiramente desligado nesse 2021. A titularidade de Gabriel Sara é injustificável. Não marca, cria pouco, e quando recua mais atrapalha do que ajuda na saída de bola. Só Diniz via no Sara as qualidades que ele não tem. Se surgir um time louco interessado, tem que vender logo. Sacrilégio mesmo é comparar Igor Gomes a Kaká. Igor não é mau jogador, mas também não é o craque que dizem que ele pode vir a ser. Pode vir a ser importante uma eventual reformulação do time, desde que tenha um treinador que consiga extrair dele seu melhor potencial, utilizando sua velocidade pelas pontas e infiltração pelo meio. Luciano é um atacante de técnica razoável e muita fibra. Tentou jogar até lesionado para ajudar o time. É o único poupado pela torcida tricolor nessa sequência interminável de insucessos, que começou justamente com sua ausência no jogo de volta contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Brenner tem ótimo posicionamento, mas peca um bocado nas finalizações. É responsável por um grande número de gols, mas perde outros tantos. É outro que deixou seu faro de gol e até a vontade de jogar, né? Lá em 2020. Tem sido displicente e muito imaturo nessa má fase. Tietchan é médio, mediano, medíocre. Não sabe marcar, cerca o adversário sem pressionar, acerta muitos passes, mas não em profundidade.
Chuta até bem de fora da área, mas raramente chuta. Inadmissível era a insistência de Diniz em seu futebol, tentando adaptar todo o time para ter o camisa 8 entre seus titulares. Vitor Bueno é o verdadeiro pecho frio, uma expressão normalmente utilizada na América Latina para jogadores que não sentem emoção dos jogos. Tanto faz estar ganhando ou perdendo, a característica e a fisionomia é a mesma. Era sempre um dos primeiros a ser usado por Diniz para tentar mudar os jogos no intervalo, mas a cada partida ele prova que não é jogador para um time de primeira prateleira. Pablo é a contratação mais cara da história do clube e é reserva. Até Diniz, que o treinou no Atlético, não confiava mais em seu potencial e seu trabalho. Erra praticamente tudo que tenta e é persistente. Corre muito dentro do campo, mas corre errado. Tenta muito, mas tenta errado. Gonzalo Carneiro sempre se supera, tromba nas próprias pernas e joga caindo. Nem ele sabe se é velocista por causa de suas pernas longas ou homem de área devido à sua altura. Acaba não sendo bom em nada. Trellis é o outro que não serve para compor elenco. Eu não sei te falar se ele é destro ou se é canhoto, já que ele nunca consegue ter o domínio da bola. Aliás, esse é o problema do Trellis. A bola. Toró e Paulinho Boia receberam menos oportunidades do que poderiam, já que Diniz não joga em velocidade pelas pontas e só apostava nesses jogadores em momento de desespero. O jovem paraguaio Galeano é uma joia bruta, mas que Diniz nunca quis lapidar. É o principal pedido da torcida para que ele tenha mais oportunidades no time principal. Na base, mostrou ter seu potencial. No time principal, se Diniz continuasse, nunca saberíamos. O protesto da torcida foi eleito 2 vezes o melhor em campo dos jogos transmitidos pela Rede Globo, mesmo sem entrar em campo. Hernanes é um ídolo da torcida, mas tecnicamente erra tudo desde que voltou da China. Não consegue ter bom preparo físico e até os atributos técnicos não são mais os mesmos. Pela história que tem no clube, é uma pena que ele faça parte desse elenco fracassado. Diego Costa começou mostrando personalidade, e foi só isso. Costuma errar todos os botes, perder tempo de bola e tomar decisões erradas, principalmente na saída de jogo. Mas tem raça, coisa que poucos no elenco têm. Igor Vinícius e Léo Pelé são fraquíssimos, com e sem a bola. Ambos não têm nível para vestir essa camisa gloriosa. O aspecto tático é o principal problema atual do tricolor paulista. A tática funciona para potencializar a técnica. Se os fundamentos táticos não são bem executados, a técnica não funciona e a criatividade dos jogadores não existe. O insensado treinador Fernando Diniz nunca provou que veio e caiu refém de seu próprio esquema de jogo. Nunca venceu nada em alto nível e se achou no direito de criar o dinizismo, um estilo que se provou insustentável em todos os clubes que passou, a saída de bola com toques curtos desde a defesa. Isso por si só não seria um problema, mas passa a ser quando se torna a única opção de transição da defesa ao ataque. Quando se tem Piquet, Busquets, Xavi, Iniesta, treinados por Pep Guardiola, ok, tudo bem. Mas Diniz tinha Thiago Volpi, Bruno Alves, Arboleda, Luan, Tietê, Gabriel Sara, Reinaldo. Daniel Alves é o grande líder e incentivador desse estilo. Mas no próprio Barcelona estava muito longe de ser o mais técnico nesse fundamento. Juanfran participou de equipes com atletas de qualidade, com o Atlético de Madrid e seleção espanhola, mas também não tem a qualidade técnica para esse tipo de fundamento. Sem a bola, Diniz aposta na marcação alta, que resulta em vários contra-ataques adversários que têm sido mortais. Com a bola, não consegue sair da marcação adversária. E ele se mostrou uma falta de capacidade enorme de resolver esses problemas. Só quer saber de reafirmar seu estilo de jogo, sem alternativas ou plano B. Quando os defensores são paulinos são apertados, deve continuar trocando passes sem rifar a bola. Caso ocorra um chutão, o pobre coitado que chutou era excomungado por Fernando Diniz e até por Daniel Alves. Ter calma é uma coisa, ser irresponsável é outra bem diferente. O último gol diante do Palmeiras no primeiro turno do Brasileirão foi um marco que elevou a moral do time e colocou como favorito ao título. Contudo, elevou o ego de Diniz e companhia limitada. Foi a prova que o estilo funcionava bem, mas poucos se lembram que o Palmeiras já estava entregue, sem zagueiros e jogava com um homem a menos.
Essa é a única forma de jogar do time de Diniz. Sair trocando passes desde a defesa em toques curtos com muita paciência, mesmo que sejam passes laterais ou até para trás. O técnico entende que ter a posse de bola é fundamental, pois quanto mais você tem a bola, menos o adversário tem e te consegue criar menos problemas. Porém, se torna muito mais perigoso perder a bola em sua intermediária defensiva, quando a maioria dos atletas de seu time está avançando ou posicionada para a transição ofensiva. O correto seria a aproximação entre os jogadores, passes curtos, triangulações, troca de posições pelo meio, com os meias aparecendo com opções para receber os passes entre as linhas de marcação adversária. Mas não ocorre a movimentação e eles recebem sempre de costas, já com a marcação apertada. Falando nisso, Maurício Barbieri, técnico do Bragantino, foi quem ensinou a melhor forma de jogar contra o São Paulo: avançar as linhas, fazer pressão alta e obrigar o passe mais forçado ou errado, e atacar o máximo que puder. Renato Portaluppi e outros técnicos preferem recuar as linhas e fechar o meio. Também funciona. Abel Braga prefere que seu time fique o mínimo de tempo possível com a bola para evitar os erros capitais. Ou seja, não existe uma forma única, mas todos têm conseguido fazer o São Paulo sofrer com e sem a bola. Diniz armou seu time de um único modo, sem nenhum plano B, e ficou refém das tabelas pelo meio. Não há jogadas pelas pontas, não há velocidade, não há passes verticais diretos, não há inversão de jogo, não há lançamentos longos, não há infiltração dos meias, não aparece homem surpresa em posição de finalização e são poucos os chutes de fora da área. Nas bolas paradas, Daniel Alves quer bater todas e erra todas. Nas faltas diretas, Gabriel Sara tem algum raro sucesso, mas Daniel erra 100%. Nas cobranças indiretas ou escanteios, Daniel bate tirando o peso da bola, facilitando para a defesa adversária e dificultando para quem vem de frente, que tem que pôr mais força na cabeçada. Reinaldo cruza melhor, mas o capitão e dono do time não costuma deixá-lo bater. As bolas paradas defensivas têm sido uma tragédia. A marcação é frouxa, o time posiciona mal e não consegue fazer a linha do impedimento. Veja o segundo gol do Bragantino e o primeiro do Inter. O sistema defensivo todo tem comprometido. O time não marca, mal cerca. O único que tem características de marcação é Luan, que só se tornou titular do time devido a uma intervenção da diretoria na escalação do ex-treinador, quando exigiu Luan e Bruno Alves de titulares. Mas o pobre coitado do Luan, além de marcar sozinho, ainda era o primeiro sacrificado nas substituições malucas de Diniz. Ele costumava tirar um zagueiro para colocar um meia e recuava Luan para a zaga. Mas além de ter um jogador improvisado e sem a cacoete da posição, o time ainda perdia a pegada de Luan no meio. Em relação ao aspecto mental, psicológico, emocional, o São Paulo hoje é um time completamente perdido. A sequência invicto que levou o time à liderança, com 7 pontos à frente do segundo colocado, foi uma doce ilusão. Tudo dava certo e por mais que demonstrasse os mesmos defeitos de sempre, Brenner e Luciano pareciam para resolver. Mas essa gordura acumulada veio quando os principais adversários estavam dividindo suas atenções com outros campeonatos. E como o limitadíssimo Corinthians, mostrar primeiro uma das formas de como se vence o São Paulo. Basta fechar o meio e jogar em velocidade pelas pontas no contra-ataque. E foi nessa partida que o Luciano se lesionou. Sem ele, o time fez uma ótima partida, ao vencer o Atlético Mineiro por 3-0. Aliás, as melhores partidas do São Paulo foram contra adversários que jogam e deixam jogar, como o Galo de Jorge Sampaoli, o Flamengo de Domenech Torrent e depois Rogério Ceni e o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo. Contra times mais aguerridos como Grêmio, Inter, Corinthians, o São Paulo teve muita dificuldade. Falando em Grêmio, o tricolor gaúcho eliminou o Paulista na semifinal da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o São Paulo teve 2 chances claríssimas, mas Brenner e Luciano conseguiram desperdiçar. Em um único lance de perigo, Ferreirinha fez Reinaldo dançar e após um bate-rebate, Diego Souza, um refúgio do São Paulo, foi oportunista e marcou o gol decisivo. No jogo de volta, o Grêmio jogou fechado o tempo todo e não sofreu. Com a eliminação, o ânimo São Paulino foi-se embora de vez. Na partida seguinte foi massacrado pelo Bragantino e o resultado foi injusto ao terminar apenas em 4-2, por ele ter sido 7, 8, 9. Os maus resultados se seguiram e em uma final antecipada,
o São Paulo foi humilhado pelo Inter por 5-1, na maior derrota sofrida dentro do Morumbi desde 1971. Para piorar, com a vitória, o Inter ultrapassava o São Paulo e se tornava líder do Brasileirão. Desde então, o Inter só vence, chegando à 9ª vitória consecutiva, e o São Paulo não venceu mais. Com 4 derrotas e 2 empates, o time já é 4º lugar no campeonato e segue em queda livre. Perder essa vantagem e esse título é uma das maiores vergonhas da história do clube. Mas temos que lembrar que só nessa temporada os vexames foram vários. Começando na eliminação no Campeonato Paulista pelo Mirassol, que teve que reformular todo o time por WhatsApp por causa da pandemia. Teve a queda na primeira fase da Libertadores com direito à derrota para o poderosíssimo Binacional, além de ter sido eliminado pelo Lanús na primeira fase da Copa Sul-Americana. Em todas essas vergonhas, os personagens principais se repetiram. Diniz, Daniel Alves, Raí, um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do clube, um São Paulino de verdade, uma pessoa de ótimo caráter, segundo quem o conhece, mas que se perdeu algumas vezes. Contratou mal e caro Pablo, Tietê, Diego Souza, Jean e vários outros. Foi imediatista ao demitir Diego Aguirre na reta final do Brasileirão, quando o time ainda tinha chance de título. E incorreu no erro contrário, ao segurar Diniz mais do que deveria, quando viu que o time, rodada a rodada, se afastava do título do Brasileirão. Caíram juntos, de mãos dadas, Raí e Diniz. Falando em saída de diretores, muitos atribuem a sequência ruim do São Paulo na virada do ano à saída de Alexandre Pássaro. Em uma entrevista coletiva insana, Daniel Alves cutucou o novo presidente Júlio Casares ao falar que não gostou da saída de Pássaro. A mesma coletiva que disse que o campeonato estava entrando em uma fase idônea, que ele carregava a mochila nas costas e que Diniz é um bom formador de amantes. Palavras tiradas de contexto, claro, mas que deixa claro a piada que se tornou o capitão São Paulino. Ele foi contratado para ser o líder e a alma do time, mas não é líder nem orientando dentro de campo, nem líder pelo exemplo ou pelo comportamento. Não aparece quando tem que falar. Nunca foi líder nem protagonista em lugar nenhum. Embora não tenha sido protagonista, sempre foi importante. Mas ele veio para ser protagonista do São Paulo. Dono do São Paulo. Hoje, com seus títulos, Daniel se acha maior que o clube. Diniz, que é formado em psicologia, deveria voltar para a pré-escola, ao xingar Tietê publicamente diante do Bragantino. Concordo em quase tudo que o técnico falou, mas a bronca não poderia ter sido pública. Além do mais, chamar Tietê de ingrato é a mesma coisa de admitir uma predileção injustificável pelo atleta, ao invés de escalar o jogador pelos seus méritos. Por muitas rodadas, o São Paulo era o time a ser batido. Na boa fase, tudo dava certo. A bola sobrava para o Brenner e para o Luciano e o gol saía. Agora é o contrário. As derrotas começaram e não terminam mais. Os adversários aprenderam que é fácil vencer o São Paulo e partem para cima com a certeza da vitória, como fez o Atlético Goianiense. E a sorte, que acompanhava o time antes, agora pertence aos rivais. O gol sempre sai. O gol do adversário. Agora é que virão os reflexos dessa herança maldita que o Diniz deixou. Um cenário de terra arrasada. Era uma tragédia anunciada. A glória escapou das mãos. O título estava na mão do São Paulo. E agora continua essa maldita fila que não acaba desde aquela final inacabada da Copa Sul-Americana contra o Tigres, dia 12/12 de 2012. Infelizmente, para o torcedor são paulino, o hino do clube nunca foi tão atual. As tuas glórias vêm do passado. Continue conosco. 3 pontos. Paixão com conteúdo.